da live hoje é esse, né? No que gastar ou não a sua energia, né? Seu tempo e a sua energia em eventos de física. Então tá, qual é a minha história nos eventos de física? Primeiro, quando eu estava no FIS Campus, né, lá na minha graduação, na Universidade Estadual de Feira de Santana, eu participava de muitos seminários, né? A gente tinha os seminários de grupo dentro do laboratório, então ali eu já começava, claro que era só para aquele grupo ali mesmo, mas eu já começava a expressar minhas ideias, né? O que é que a gente entendia da teoria, então era basicamente seminários focados em teoria. Depois tinham as apresentações de iniciação científica, que aconteciam também na UFES, né? Aconteciam todo ano, a gente tinha que mostrar o nosso trabalho de iniciação científica. Depois também eu fui para o encontro de outono, em 2018 em Foz do Iguaçu, quando eu estava na graduação, apresentei o meu primeiro trabalho, né, assim, num evento maior, e o post em inglês, enfim, todo aquele receio de falar inglês, porque eu ainda não tinha muita experiência. Depois veio, acho que o encontro de físicos do Norte e Nordeste, que foi em Maceió. Quando comecei o mestrado, né? O meu mestrado eu comecei ele no meio da pandemia, então eu fui para eventos online. Depois, lá no final do meu mestrado, quando eu fui para o Rio de Janeiro, né, na cidade de Niterói, eu participei do encontro de outono também, esse que aconteceu em São Paulo, que também foi muito legal. Então, desde o início, isso depois do mestrado também, depois do mestrado, no doutorado eu também participei de muitos eventos, continuo participando, eu acredito que eu ainda vou participar. Então, participei de escolas, workshops, conferências. Tá me faltando aí na lista só uma conferência internacional, né? Que a maioria das que eu fui foi regional. Então, eu já tenho uma certa experiência com eventos desde o meu comecinho do curso de física, né? E aqui por eventos eu vou englobar tudo isso, tá? Por enquanto, por eventos eu vou englobar as escolas, os workshops, as conferências, né? Porque todas, por mais que elas tenham às vezes objetivos ligeiramente diferentes, ela meio que desenvolve as mesmas habilidades, né? E a gente tem que olhar mais ou menos para essas coisas com determinados pontos em comum, né? Aí, distante de toda essa experiência, como é que eu ficava, né, nesses eventos? Como é que eu ficava? Como era o meu comportamento? Que hoje eu queria dizer para as pessoas que se eu voltasse no tempo eu faria diferente, né? O meu comportamento era, né? Todos os eventos que eu ia, eu queria entender tudo que tinha em eventos. Então eu queria entender todos os palestrantes de todas as áreas, entender cada detalhe. Eu queria entender a introdução, os resultados, a conclusão, e gerava uma pressão sobre mim que eu tinha que entender tudo aquilo, né? Quando eu apresentava, eu achava que eu tinha que saber responder todas as perguntas, né? Mesmo que às vezes aquela pergunta ela fosse aquém do que estava ali realmente, né? Depende, enfim, do seu nível e tudo mais, né? Então, isso gerava uma certa pressão que eu não sabia bem como lidar, e só com o tempo que eu fui percebendo, né? Como realmente a gente tem que aproveitar os eventos de física, no que é que a gente tem que focar, né? E aí, primeiro, por que é importante você participar de eventos desde o princípio, né? Eu acho que a gente começa ter essa experiência, ela é muito importante, né? Você mudar de atitude perante os eventos, você ir de forma intencional, né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu quero que você seja intencional em eventos. Por quê? Eu, quando ia em eventos, se eu fosse apresentar, eu estava focada somente na minha apresentação. E se eu não fosse apresentar, eu estava focada em entender tudo. Então, das duas formas, tinham coisas que faltavam ali, que depende desse, enfim, também do network, que depende de você aprender realmente alguma coisa com aquilo, né? Como diz, se você, tem um ditado popular que é, se você quer tudo, no final você não tem nada. Né? Então, você tem que ter um determinado foco, um determinado limite, para que você possa realmente alcançar um conhecimento um pouco mais profundo. Aí tá, muitas vezes eu não focava na direção certa, né? E muitas vezes o que eu vejo dos estudantes, eles vão para eventos, por mais que eles saibam que participar de eventos é importante, que apresentar é importante, muitas vezes eles vão para o evento, mas eles não estão muito se importando, né? Às vezes acontece, eles estão focados em, sei lá, conhecer um novo lugar, né? Enfim, conhecer um novo lugar, fazer outras coisas, e no evento
ele não lida com tanta importância as palestras que ele está assistindo. Então a gente tem esses dois tipos. Ou tem a pessoa que está muito afoita, ela quer aprender tudo, ela quer entender tudo e ela não é intencional também porque ela não vai com uma certa intenção para aquele evento. E tem a galera que é tipo assim, é legal apresentar, eu vou estar aqui, vou ter mais uma apresentação no meu currículo, mas que também não vai sendo intencional da mesma forma, né? E é importante você ser intencional por diversos motivos que eu vou explicar aqui, né? Então você começa a ver coisas de forma diferente. Então a primeira é, você vai começando a mudar um pouco o medo de feedback para uma busca mais ativa por críticas. Como assim? Antes eu tinha muito medo quando eu apresentava de feedback, né? De um feedback porque eu sempre achava que as pessoas as perguntas que elas fossem me fazer, aquelas que eu não fosse responder, era como eu já deveria saber, e eu encarava o evento como só me colocar no desconforto, né? Eu não encarava aquilo como realmente aquela pergunta ia me trazer um certo crescimento, né? E hoje em dia, quando eu vou para os eventos, quando eu vejo que tem uma pergunta que eu não sei responder, a minha forma de ver é diferente. Qual é a minha forma agora? Aquilo me trouxe um novo aspecto para a minha pesquisa, para o meu trabalho. Eu não sabia disso aqui antes, mas a partir de agora eu posso incrementar o meu trabalho, eu posso discutir mais sobre o meu trabalho, dado aquela dúvida. Então, na verdade, a crítica e a dúvida do outro acaba contribuindo para o seu trabalho, né? E às vezes eu acho que isso também, eu acho que as pessoas mais introvertidas, elas têm um pouco mais desse receio também, que eu também entendo, né? Eu sou uma pessoa mais extrovertida, mas eu entendo que é um pouco difícil para algumas pessoas apresentarem, mais do que é difícil para outras, né? Que são mais extrovertidas, mais comunicativas, né? Mas essas viradas de chave, de você entender aquilo, realmente muda as coisas. Outra coisa é, quando você pode escolher entre apresentar ou não, eu vou naquele evento ou não, eu vou apresentar ou não, e você tem o medo de apresentar, pense o seguinte, as pessoas que vão apresentar, elas têm um espaço delas, elas estão tendo um espaço genuíno de apresentar o que elas estão fazendo, porque você não merece esse espaço. Então, em vez de, eu não quero passar por esse desconforto, pense da seguinte forma, você está também fazendo a sua pesquisa e você merece também o seu espaço dentro do meio científico para mostrar o seu trabalho, tá? Então você merece esse espaço para apresentar. Quando você também apresenta mais vezes, você aprende a focar, a mudar a sua apresentação de acordo com o público, que muita gente não faz, né? Então, às vezes, o público ele muda, mas a apresentação da pessoa é a mesma, né? E, claro, cada público precisa que você ataque a sua pesquisa de uma forma diferente para que ele possa entender e, no final, ele saia da sua apresentação com um conhecimento a mais do que quando ele entrou no início da sua apresentação, né? Então, você vai ganhando isso com a experiência, né? Você também começa a aprender, mais, isso agora sendo ouvinte, né? Mesmo você sendo ouvinte, porque antes eu falei só para quem estava apresentando. Mesmo que você vá só como ouvinte, você também vai aprender mais coisas, se você saber fazer isso corretamente. Você vai aprender a fazer mais coisas, você vai conectar mais ideias, você vai conhecer outras áreas de pesquisa, você vai conhecer novas pessoas. Então, tem muita coisa que é interessante de você em eventos que vai realmente enriquecer a sua carreira científica. Até porque, né, só a sua pesquisa em si, ela não é o trabalho de um pesquisador. Só ela não engloba tudo de um trabalho de um pesquisador. Um pesquisador ele também tem que apresentar os seus trabalhos, ele também tem que fazer contatos, né? Para quem não sabe, também existe isso dentro da academia, às vezes felizmente, às vezes infelizmente, né? O quem indica, né? Então, estar atento já a essas nuances vão te ajudar a você crescer dentro da área de pesquisador. Ok, eu tô sempre olhando aqui pro lado porque eu fiz uma lista grandinha, mas que já tá acabando, hein? Fiz uma lista aqui para poder manter a linha de raciocínio. Então por que Aí vem a primeira pergunta. Você tem que, assim como eu que passei boa parte da minha carreira científica, entender tudo de eventos? Será que você precisa mesmo? Será que esse é o objetivo? E aí a minha resposta é não. Você não precisa entender tudo quando você vai em eventos. Tá? E eu vou te dar aqui algumas razões que, inclusive, é um detalhamento das razões que eu já coloquei num post que tem aqui no Instagram, tá? É um post que diz, você não precisa entender tudo em eventos de física. Eu vou te dar algumas razões por quê. A primeira, seja realista, né?
Mesmo no seu curso de física, que você começou agora, ou que você já está no meio, já está no final, né? Você passou 6 meses, cada disciplina você passa ali em torno de 6 meses. E no final você ainda não aprende tudo. E só porque você não aprendeu tudo nos mínimos de detalhes e aquela disciplina não foi boa, ou você não arrancou dali os principais conceitos para você poder usar aqueles conceitos físicos, né? Então, tem que ser realista que num evento você vai estar em contato com muitas áreas que você não esteve antes, né? E outra, segundo ponto, né? Então, o primeiro é seja realista, o segundo é conhecimentos prévios, né? Muitas palestras vão precisar de um conhecimento prévio que você não tem. Então, o que é que eu aconselho? Né? Eu vou dar os conselhos, na verdade, no final, né? De como você pode aproveitar mais eventos. Mas eu vou falar. Então, é isso. Você tem que ter uma noção dos seus conhecimentos prévios. Então, quando você vê aquela palestra, o que é que eu sei disso até agora? Qual é o nível dessa palestra? Para que você não se sinta mal, como eu me sentia por não estar entendendo. Então, é uma balança. É realmente o ser realista. Eu tenho esse tipo de conhecimento aqui que eu não tenho o conhecimento necessário para adquirir isso aqui. Tá? Então, às vezes você pode entender um conceito ou outro, uma coisa ou outra daquela palestra, mas você não vai conseguir entender o todo, porque realmente você não tem esse conhecimento prévio, tá? Terceiro, entender tudo não é o principal objetivo, né? Tem muitos outros objetivos importantes. Então, é expor suas ideias, né? Interagir com as pessoas, discutir também ciência, aprender querendo ou não os jargões de cada área, é você saber o que as pessoas estão fazendo atualmente, que área você quer seguir, né? Às vezes você tem alguma indicação de alguma coisa que te atraiu mais e você vai ser mais guiado nisso, porque geralmente você não vai ter contato com muitas áreas, dependendo da universidade onde você está, com muitas áreas de pesquisa diferentes. Então o evento ele é uma oportunidade para você fazer isso, né? Então você vai expor suas ideias, você vai saber articular melhor também a sua pesquisa quando você for apresentar, né? E ver como as pessoas articulam as delas. Então tem um conjunto de coisas que também são importantes dentro de evento, que não só entender tudo que as pessoas estão falando, né? Então a interação, como eu já falei, é importante. A interação com estudantes e a interação com pesquisadores, né? Porque seja com estudante ou seja com pesquisadores, você pode ter um debate de ideias, que isso também é muito enriquecedor. Você pode conhecer os grupos de pesquisa que estão acontecendo, o que é que os estudantes estão trabalhando, como se trabalha com aquilo, né? Como está sendo o avanço na física dentro daquela área. Então você pode ter isso, né? Você também pode fazer contatos para futuramente. Então tem essa gama de coisas que envolve a interação que é importante. E o quinto ponto é: isso vai continuar acontecendo. Isso o quê? Você não entender tudo, né? Eu já fui em muitos eventos de pessoas que já têm muitos anos na carreira científica, e por mais que aquela pessoa, ela tenha a sua área de domínio aqui, né? A sua área de pesquisa, por mais que ela vá aprendendo um pouco sobre as outras áreas, ela não tem um domínio daquelas áreas. Então, quando uma pessoa vai para uma palestra que não é da área dela, é muito natural, mesmo já tendo anos sendo cientista, de não entender tudo e de ter alguma dúvida. E mesmo que seja da mesma área, né? Porque o que acontece? A física, não só a física, mas as áreas do conhecimento hoje, você tem tanto conhecimento, tantas sub-áreas, você está tão especializado, que mesmo dentro da própria área, você tem muitas ramificações. E isso vão gerando também dúvidas. Então isso é extremamente comum. Então imagina, se isso já é comum para uma pessoa que está em um evento, que já é um cientista há muitos anos, porque não seria comum para você, estudante que está começando, né? Então, isso é importante. E outra, além disso sempre acontecer na vida do pesquisador, de você não entender tudo que eles estão falando na palestra, né? E você ali se predispor a perguntar, a ciência ela é feita na dúvida, né? Então, não tenham receio também de fazer perguntas, ok? Então tá, então aqui eu já dei uma geral. Eu falei como foi toda essa minha trajetória assim, em eventos, em escolas, em seminários e tudo mais. Eu falei por que é importante você ser intencional a partir de hoje em eventos de física, né? E não só ir a migué, você ter um plano para isso. E agora eu vou te dar algumas dicas do que eu acredito que é importante você prestar atenção. Se você quer ser mais ativo, bebe um pouquinho de água, mais ativo do que passivo quando você vai em eventos.
primeira coisa é, suponha que você está lá, você está numa palestra que o conteúdo ele é muito aquém do que você tem de pré-requisito. Então lembra do que eu falei lá, seja realista. Se você não tem os conhecimentos prévios nenhum para entender aquela palestra, você não vai entender. É claro como água, tá? Então o que você pode fazer? Geralmente na palestra você tem a introdução. A introdução, uma frase da introdução que você entender o que é que ele quer passar, não necessariamente o conceito em si, mas se você entende uma afirmação, tem essa afirmação aqui na introdução que eu achei interessante. Vou pesquisar sobre. Aquela informação pode ter muito conhecimento. Uma sentença, uma frase pode ser importante, né? Então, você não entendeu, passou sem entender nada. Na introdução, geralmente, se a pessoa ela sabe fazer uma apresentação focada no público e ela sabe que tem um público misto, né? Que você também tem que aprender a fazer isso. Ela sabe que tem um público misto, a introdução vai ser para todo mundo. Então, a introdução da apresentação, ela vai ser num patamar que você pode entender uma sentença ou outra. Então, você pega aquela sentença e daquela sentença você vai pesquisar e você vai entender a física por trás daquela sentença. Então, você saiu com um conhecimento a mais do que quando você entrou naquele evento, tá? A outra é interagir em sessão de posters. Mesmo que você não apresente nem pôster, nem apresentação oral, interaja com as pessoas, né? Às vezes na apresentação oral, aquilo pode ser uma coisa um pouco mais distante, mas na apresentação, mas os posters, você está muito próximo do apresentador, né? Então, o que eu vejo muito em eventos é a galera pega, tem gente que passa assim que nem... Eu não tenho aqui uma analogia para fazer, né? Mas é que você tem uma sequência de posters, né? A pessoa vai passando assim na fila, ela lê assim rapidamente, aí passa de novo, lê rapidamente, ela nem conversa direito com a pessoa que está apresentando o pôster. Então, a partir de hoje, você vai fazer de forma intencional, você vai passar nos posts que te interessarem e você vai interagir com aquela pessoa. A pessoa que está ali, ela quer apresentar o trabalho dela, ela quer ter o trabalho conhecido e ela conhecida, né? Então, você pode simplesmente, se você não está entendendo nada, e mesmo se você quer entender do post, você fala, você pode apresentar, por favor, para mim o pôster? E durante a discussão, vocês vão discutindo sobre as questões que forem aparecendo, tá? Outra coisa que pode ser interessante é, antes de você ir no evento, você pode olhar quem são as pessoas que vão apresentar e que tipo de coisa elas vão apresentar. Tá? Você não precisa fazer um estudo aprofundado. Ai, nossa, vou ter que estudar tudo de todas as palestras. Não é isso que eu tô falando, até porque eu já disse. Entender tudo não é o principal objetivo. Mas você pode já dar uma olhada nos grupos de pesquisa. Por quê? Qual foi o meu erro? Né? Eu comecei a graduação até a metade do mestrado. Eu sabia a área que eu estava trabalhando na área de matéria condensada, enfim, trabalhando com sólidos sob pressão, depois com machine learning, mas eu não sabia quem eram as pessoas que mais publicavam naquela área, as pessoas que na verdade eram mais conhecidas daquela área, que contribuições elas trouxeram. Então, você perceber os grupos de pesquisa, você vai lá, pesquisa, olha no site da universidade, vê as pessoas que estão apresentando, quais são as áreas dela, e assim você vai conhecendo um pouco mais de como é feita a ciência aí no Brasil, ou enfim, onde você for assistir o evento, né? Então, eu acredito que eu falei tudo que eu queria, acredito que sim, né? Falei um pouco da minha história em eventos, de por que é que você tinha que ir, por que é que você não tem que entender tudo, algumas dicas de como você pode ser mais intencional agora em eventos e olhar de uma forma diferente e tirar o máximo proveito, né? Gastar sua energia onde realmente tem que ser gasta. Eu entendo também que dependendo da universidade que você está e das condições que você está, você não tem muitas possibilidades de ir em eventos no início da graduação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, encare até o pouco como muito. O que eu quero dizer? Quando você vai, por exemplo, da minha universidade, a universidade não me dava dinheiro para ir para eventos. Minha universidade de graduação não me dava, nem aos outros estudantes de física. Então, o que acontecia? Eu tinha que encarar os seminários do meu grupo como realmente um momento de muito aprendizado. Eu tinha que encarar os seminários do CEMIC, os seminários de iniciação científica, que eram obrigatórios, como realmente um momento de mostrar aqui, né, ganhar o meu espaço e mostrar o meu trabalho. Os eventos que eu fui foram organizados pelos próprios estudantes. Ou tinha que tirar do meu bolso, uma mescla. Né? A gente fazia festa, fazia as coisas e organizava. Né? Outra coisa também que pode ser feito
Às vezes acontece de os próprios professores dentro do seu departamento de realizarem eventos. Às vezes os eventos são criados pelos próprios, organizados pelos próprios estudantes. Então lá tinha a semana de física, que é quando entrava calouro, mas seria legal se isso acontecesse mais vezes em outros momentos, que é os estudantes, geralmente do diretório acadêmico, né, eles organizavam esses eventos dentro da própria universidade. Então, dentro das possibilidades que você tem, você corre atrás e você trata de participar mais de eventos, seminários, escolas, workshops, tá? Então, comece a olhar por isso, não se segue contra isso, não fique só focado só nos seus cursos, porque no final a vida de um pesquisador não vai ser só os cursos, tem muito mais do que isso. Isso é a base, é fundamental, sem isso você não vai adiante. Então, primeiro é o fundamento aqui, física e matemática, não tem jeito. Mas depois disso, você tem que abrir os olhos para essas outras coisas, tá? Então, comece a ser intencional sim em eventos e aproveitar tudo que um evento pode te fornecer, seja ele qual for, tá? Aproveite ele para, como eu falei aqui, não só network, mas para você melhorar suas apresentações dependendo do público, para você criar mais intimidade em falar de ciência, né? Em discutir ciência, em defender suas ideias, né? Porque é importante, é uma das habilidades que eu acho fundamentais de um cientista, ele tem que defender suas ideias. Você teve uma ideia, vai vir para mais de 10 para atacar sua ideia. Isso é natural dentro da ciência, né? Então você também tem que saber defender suas ideias. Então tudo isso vai criando situações que te ajudam a desenvolver essas habilidades, tá? E você já pode começar desde já. Ok, foi muito bom falar com vocês.